Olá pessoal, tudo bem? Teremos mais uma aula, né, nessa semana, é a nossa quarta aula. E o assunto será a concordância do verbo ser, certo? A disciplina é a língua portuguesa do sétimo ano. Meu nome é professor Gilmar. Bem, casos. A maioria, quando a gente estuda a concordância, a gente sabe que o verbo concorda com o sujeito. Mas o verbo ser, ele tem características diferentes dessa norma geral. E aí a gente vai ver isso, ok? Entre aqueles conhecidos verbos aos quais podemos atribuir um estudo particular, figura-se o verbo ser, sobretudo no que diz respeito à concordância. Dessa forma, tendo em vista o princípio que rege tal fato linguístico, né, demarcado pelo fato de o verbo concordar com o sujeito. Então, por exemplo, 20, 20 rapazes caíram na rua. Quem caiu? Os 20 rapazes. 20 não é mais de um? Veja, o sujeito está concordando com o seu verbo. Mas no verbo ser existe uma diferença. No que tange ao verbo em questão. Muitas vezes a concordância se dá com um predicativo, certo? Ok? Então vamos lá. Em outras podemos constatar a permutação, ou seja, ora concorda, a concordância pode ser com o sujeito, ora com o predicado. Isso aí é o que a gente chama de dar o foco. Você quer dar foco em quê? Em face dessa realidade, ocupemo-nos em conhecer os pressupostos que norteiam tal ocorrência linguística, manifestados pelos casos em questão. Em se tratando de casos em que o sujeito é representado por tudo, isso, isto, aquilo, a concordância do verbo ser normalmente se efetiva com um predicativo. Então ele não vai concordar com o sujeito, ele vai concordar com o predicado. Ele não vai concordar com quem, ele vai concordar com o quê. Certo? Entendeu? Das outras aulas, quem e o que. Quem eu determino o sujeito, o que eu determino o predicado. Então veja, tudo são flores. Se eu fosse perguntar a vocês, quem é o sujeito? Tudo. Quem são? Tudo. É o que? Flores. Certo? Então tudo são flores. E não tudo é flores. Então muito cuidado, porque ele vai concordar com o predicativo. Vai concordar com o que. Aquilo eram fantasias cultivadas. Então, que era aquilo? Aquilo está no singular, certo? Mas como eu estou usando o verbo ser diante do pronome demonstrativo aquilo, é preferível jogar ele para o plural, certo? Porque o predicativo está no plural. Isso são desencantos passageiros, né? Isso também é pronome demonstrativo, ok? Nos casos em que o sujeito ou predicativo é constituído por um pronome pessoal ou nome de pessoa. A concordância se dará com a pessoa gramatical, certo? Então, por exemplo, a esperança somos nós, né? Aí você poderia inverter, né? Nós somos a esperança, certo? Beatriz era só alegria. Quem era? Então, eu estou dando foco, né? Fazendo referência ao dia do mês, o verbo ser admite duas construções. Por quê? Porque existe o dia do mês. Por exemplo, dia 25 de setembro é um dia do mês, certo? E existe a questão dos dias corridos. Quantos dias se passaram do mês de setembro? 25 dias. Então, se passaram 25 dias. Então, eu posso dizer, hoje é dia 4 de março, porque só existe um dia 4 de março. Como eu posso dizer, hoje são 4 de março, ou hoje são 4 dias passados do mês de março. Então, tanto dizer é como são estão corretos. A diferença é que se alguém for lhe corrigir, por exemplo, que dia é hoje? Né? Hoje é 31. Ele, não, são 31. Mas quantos dias 31 tem o mês de julho? Um único dia. Quantos dias já se passaram do mês de julho? 31 dias. Então, tanto dizer é como são está correto, ok? Nos casos em que o sujeito ou predicativo for representado por coisa, bem como se um sujeito ou predicativo se encontrar no singular e outro, né, sujeito ou predicativo no plural. A concordância do verbo ser se dará no plural. Os filhos são o meu tesouro.
Porque se você dizer os filhos é o meu tesouro, então você está dando foco no tesouro. Então, os filhos são, certo? Veja que tesouro é coisa e filhos é pessoa. Então, você vai dar valor, valorar pessoas a coisas. Nas expressões indicativas de quantidade, medida, peso, preço, valor, o verbo ser se torna invariável. Exemplo, R$ 1.000. R$ 1.000 é pouco e não são poucos, certo? 5 horas de estudo é pouco, certo? Então, cuidado com isso. Ideia de medidas de peso, preço, né? 500 gramas de mussarela é muito, não são muitos, ok? Nos casos relacionados à indicação de tempo, o verbo ser concorda com a expressão numérica mais próxima. Então, são 3 horas agora. Já é 1 hora. 1 é 1, então tem que ser é. Passou de 1, são. Um pequeno questionário para vocês, né? A relação de verbos que completam conveniente, respectivamente, as lacunas no período abaixo. Então, hoje é ou são 24? Então, as duas formas estão corretas. Tanto eu posso botar é como são. Porque hoje é o dia 24. Hoje são 24 dias passados do mês de janeiro. 30 quilômetros, olha, é muito. E não são muito. Já são 1h25. Ou já são 1h25. Certo? Então, qual seria a expressão aí? Vamos ver. Então, é a expressão são, né? É e era. Já era 1h20, ok? Segunda questão. Completa as lacunas de acordo com as opções indicadas. Nossa paixão são nossos filhos ou é nossos filhos? Veja, vai concordar com o predicativo, né? São nossos filhos. Minha irmã é ou são várias coisas? Então, você tem que valorar a pessoa. Então, minha irmã é várias coisas. Amiga, companheira, sincera. Nesse momento, é 1 hora ou são 1 hora? É 1 hora. Já é ou são? São. Daqui até a cidade, é ou são 15 quilômetros? É 15 quilômetros? São 15 quilômetros. Daqui até o vilarejo, é ou são 1 quilômetro? Então, vamos ver aqui. Então, nós temos aí no primeiro caso, ele botou são, né? Certo? Porque vai concordar com filhos. Filhos são pessoas. Já no segundo, ele colocou é. Por quê? Porque quem é a pessoa? A irmã. Certo? Então, minha irmã. O outro é nossos filhos. Certo? Nesse momento, é 1 hora. É. Já são 6 horas. Daqui até a cidade são 15 quilômetros. 15 não é mais de 1? São. Daqui até o vilarejo é 1 quilômetro. Então, coisas bem simples. Bem, esse conteúdo está, né, na gramática e não no livro Panoramas. Então, se você quiser estudar, fazer os exercícios, pode fazer, certo? Depois terá outras formas de avaliar vocês. Eu também vou deixar uma atividade, veja, eu deixei uma atividade do livro A Reforma da Natureza em Redação e também estou deixando para português, certo? Que terá uma pontuação extra. Então, o que é que eu quero que vocês façam nesse momento? Lá, você vai ler, escolher um texto da parte 1. A parte 2 é redação. A parte 1 é português, certo? Escolha um texto e faça uma análise das ações dos personagens. Então, o que foi que os personagens fizeram? Escolha um e diga o que eles fizeram. Se eles foram para um lugar, se eles atacaram alguém ou foram atacados, se eles descobriram alguma coisa, se eles fizeram alguma coisa. Então, eu quero essa análise, ok? Eu espero vocês na próxima aula.